Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês. Que a graça do Senhor Jesus esteja conosco nesta manhã, nesta terça-feira. Nós estamos na nossa sala, vamos estudar agora a nossa lição, a parte 2 da Igreja como Noiva de Cristo. É uma lição importantíssima porque vem falando do nosso relacionamento com Cristo Jesus e a festa definitivamente de casamento, quando Jesus voltar, nós estaremos para toda a eternidade, para todo sempre, casado eternamente com Jesus, para vivermos não como hoje o líder religioso diz até que a morte o separa. Não existirá morte mais para nos separar de Cristo Jesus. Para sempre estaremos com Ele. Eu quero neste momento orar com vocês, pedindo a Deus essa bênção maravilhosa para nós entendermos esta lição tão importante. Vamos orar. Querido e amado Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos por este momento maravilhoso que vamos estudar esta lição. Pedimos a presença do Senhor entre nós, ilumine a nossa mente, Senhor Deus, e abre o nosso coração para a Tua verdade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre a Igreja como Noiva de Cristo, parte 2, e eu leio com vocês 2 Coríntios capítulo 11, verso de 1 ao verso 4, tem uma mensagem importante que diz da seguinte maneira: eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Portanto, suporte-me. Paulo está dizendo, irmãos, aqui essa carta ele escreveu para a igreja de Corinto, a segunda carta, e ele diz, eu sou louco por vocês. Eu entreguei tudo pelo Evangelho para que vocês conheçam a Cristo Jesus e casem com Ele. E por isso eu penso que vocês me suportam um pouco mais. Aí ele diz assim no verso 2, tenho zelo por vocês com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Veja só, E aí ele diz assim, olha, temo que assim como a serpente, com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devida a Cristo. Pois, se vem alguém que pregue outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleraram isso muito bem. Então aqui, queridos, Paulo demonstra aqui uma grande preocupação pela igreja de Corinto, nesta carta que ele está enviando, demonstrando para eles que o Cristo Jesus, que é o único Salvador, o único Redentor, não há outro. Se alguém o pregue um outro Cristo, ou aceite um outro Espírito, ou um outro Evangelho além desse que Paulo disse, eu como louco ando ensinando e pregando para vocês, então verdadeiramente existe um temor dentro de mim que assim como a serpente enganou Eva lá no Éden, vocês possam ser também induzidos a esse engano por outro que apareça dizendo ser um Cristo, ser o Espírito de Deus, que não o é, e então vocês sejam enganados. Tá? Aqui Paulo faz referência, queridos, depois de ter aceito a Cristo Jesus, através do conhecimento do seu Evangelho, se deixa voltar a ser induzido por outro ensinamento
né, por um outro Jesus, e então desta maneira estarão traindo o verdadeiro Deus, né? Como casado com Jesus, sendo a igreja de Jesus, sendo a noiva de Jesus, então deixando este evangelho e indo para outro, um evangelho que não é verdadeiro, um evangelho faltoso, um evangelho manco, um evangelho não puro como o verdadeiro evangelho de Cristo. Então é a semelhança de uma traição, né? Deixando o verdadeiro esposo que é Cristo Jesus e indo então para outro, ok? Essa é a referência que Paulo demonstra a sua preocupação. Essa referência aqui, queridos, Paulo está fazendo menção do capítulo 5, 25, né? Em diante do livro de Efésios, ok? Muito bem. Paulo, ele retratou Cristo como aquele que apresenta como a sua igreja como a sua noiva, né, a si mesmo. E aqui, queridos, Paulo ele fez uma referência usando aqui esta expressão, como no passado, né, os casamentos no passado. Geralmente o noivo ele ia com um cortejo, acompanhado de um cortejo em direção à casa da noiva, tá? E geralmente também a noiva, ela enviava, né, ali um cortejo, né, uma multidão de pessoas, né, que estava ali na sua casa apreciando ali o dia do casamento, festejando, né, ali nos preparativos para o dia do casamento, e isso durava geralmente uma semana, tá? Então ela enviava essa multidão, essas pessoas, de encontro com aquele cortejo do noivo que estava vindo para se encontrar. E ao se encontrar juntos, voltava para a casa da noiva. Ok? Muito bem. Aqui nesse contexto, queridos, Paulo está dizendo que o momento presente que nós estamos vivendo, depois de começarmos aí um noivado com Jesus, tá? Preparando para o dia do casamento, realmente é esse momento que nós estamos vivendo de preparo. E o casamento, né? Esta festa se dará realmente com a conclusão do casamento, quando Jesus voltar. Tá? Lembra da parábola contada por Jesus das 10 virgens, as 5 que eram loucas e as 5 que eram prudentes? Tá? Cada uma delas tinha as suas lamparinas, todas elas tendo a sua lamparina estava acesa, tá? Porém as 5 que eram loucas não tinham preparativos, né, azeite suficiente para permanecer à noite aguardando o seu noivo com as luzes acesas. Tá? Esta simbologia, essa analogia contada por Jesus comparando com a sua segunda vinda, é o momento da noite das trevas em que o mundo vive, que nós estamos sobre ele, precisamos permanecer com as nossas luzes acesas, com as nossas tochas acesas, indo em direção ao noivo, ao encontro com Jesus, que será quando ele voltar nas nuvens dos céus. Se essa nossa luz apagar em meio às trevas, antes, por falta de combustível, por falta de óleo, acontecer isso, e antes da segunda vinda, da chegada do noivo, a segunda vinda de Jesus, certamente nós viveremos em trevas. E em trevas é uma demonstração de estarmos perdidos, tá?
Então Paulo ele fez aqui esta comparação, queridos, da igreja com a noiva de Cristo, como noiva de Cristo, tá? Que ela está vivendo neste momento período, né, desse noivado e preparativos para o dia das bodas, o dia da festa, que é a conclusão do casamento. A mesma coisa que, né, geralmente a noiva se preparava por uma semana, né, ali para o dia do casamento, né? Ali os convidados, os padrinhos, né, estavam ali na casa da noiva, tá? Geralmente fazendo ali os preparativos para o dia final da festa, que iria acontecer a festa do casamento definitivo, aonde os dois iriam agora morar juntos, tá? Da mesma forma, a Igreja de Cristo, que é a sua noiva hoje, está, né, se preparando aí nesta semana para o encontro, né, com Jesus, tá? O encontro com o noivo para agora viver para sempre, eternamente, né? Agora como casados, como esposa. Jesus, algumas vezes ele chama também a sua igreja de sua esposa, né? E sendo ele o esposo desta igreja, desta noiva, tá? Amados, a nossa lição vem mostrando aqui para nós realmente o quanto Jesus ele anseia e deseja viver para sempre como marido, tá? Para toda a eternidade, sem nunca mais separar dessa noiva, de você e eu que representamos diante dele como a sua noiva, tá? E antes que aconteça definitivamente este casamento para toda a eternidade, ele mesmo quer nos preparar, quer nos limpar, nos purificar e ele mesmo quer nos apresentar como a sua noiva, apresentar para ele mesmo. Agora, imagine só, né, se Jesus, ele mesmo faz todos esses preparativos, o quanto ele faz o melhor. Então, queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos perseverar na graça de Cristo Jesus. Meu abraço a todos, até amanhã, com a graça de Deus.